Bom dia, irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco no estudo dessa lição de hoje. Nós vamos começar a estudar as nossas lições de escola bíblica e usando os estudos da lição na revista da Convenção. Como nós não começamos no princípio do ano, nós vamos proceder o estudo da lição número 15 da revista, cujo tema é as Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre a Escritura Sagrada. E o nosso texto básico da nossa lição está em 2 Timóteo 3, do versículo 1 até o versículo 16, e nós vamos ler na versão NVI. O capítulo 3, de 2 Timóteo, nos fala sobre a impiedade dos últimos dias. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se destes também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nossa lição de hoje vai ser toda baseada nesse texto de Paulo, instruindo a Timóteo do que ele deveria fugir e como ele deveria praticar a palavra, como ele deveria viver
como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro servo de Deus. Nossa lição hoje é a respeito da Bíblia, a sua veracidade, o seu propósito. O texto escolhido como base da nossa lição é esse, de 2 Timóteo 3, do versículo 1 até o versículo 16. E nós estamos usando, então, a versão NVI. Esse texto de Paulo, instruindo Timóteo. Timóteo era discípulo de Paulo. Ele está instruindo o seu discípulo. Esse texto é um discurso realista, um discurso muito duro, por vezes hoje muito negligenciado nos púlpitos, porque esse texto retrata fielmente a realidade do nosso tempo e isso nos prova que a Bíblia será sempre atual, ela é sempre atual. A Bíblia não é um livro arcaico, fora de moda, como declara o mundo. A Bíblia é muito velha, tem que ser remodelada, tem que ser atualizada, como dizem muitos. Não, a Bíblia é um livro de ontem, ele é de hoje e ele será do nosso amanhã também. A Bíblia é sempre atual. Quem lê esse texto vê exatamente o retrato que nós estamos vivendo hoje. Não é o retrato do mundo, é o retrato da igreja. Porque a Bíblia não foi escrita para o mundo, a Bíblia foi escrita para os cristãos. Paulo aqui fala, sobre a situação que estava acontecendo no mundo ímpio, no mundo pagão, no mundo dos perdidos, mas sempre enfocando que dentro da igreja também estariam acontecendo certas coisas semelhantes às que estavam acontecendo no mundo. E hoje a realidade é a mesma. Esse fundo histórico desse texto é o nosso fundo atual. A situação talvez hoje seja até pior do que naquela época. Então Paulo, ele adverte a Timóteo a fugir dessas práticas carnais. E acima de tudo, não só fugir dessas práticas carnais, ele aconselha, ele instrui a Timóteo a não concordar com a conduta desse povo, observando os preceitos da Bíblia como regra de fé e prática no seu viver, observando as Escrituras como a revelação de Deus, a vontade de Deus para o homem. Paulo diz: Timóteo, você conhece a palavra desde criança. Você sabe muito bem qual é a vontade de Deus e você sabe que as Escrituras é a revelação desse nosso Deus. Então, Timóteo, fica firme. Não se misture nem com as práticas mundanas, nem no mundo, e tampouco com aqueles que se dizem cristãos, mas não deixaram o mundo. As suas obras são más. Foge delas, Timóteo. Afasta desses. Não anda com eles. Era a recomendação de Paulo. A Bíblia, ela foi escrita não para o mundo. Ela foi escrita para a igreja de Cristo. Nela, na palavra, está o conhecimento do plano original de Deus para o homem criado por Ele, o desejo de Deus, o seu desejo de comunhão com esse ser criado e a revelação da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. A Bíblia declara que de Deus é todo o universo, tudo que foi criado, tudo que respira, tudo que tem fôlego,
E todo homem que nasce, vive e morre na face da terra pertence ao Senhor. A Bíblia não é um livro de autoajuda, né? Que te leva ao conhecimento do seu potencial. A Bíblia não está aqui para me ensinar o meu potencial, o poder que eu tenho de realização. A Bíblia não foi escrita para isso, não é um livro de autoajuda. Formas de ser feliz, de ser bem-sucedido. A Bíblia também não é um amuleto. Ela não é um amuleto onde está todo o poder inserido ali de curar as nossas dores, de nos salvar dos nossos males, de transformar a nossa realidade de luta, de tristeza, de angústia numa realidade do Éden. A Bíblia não é isso não, a Bíblia não é um amuleto. Nos seus escritos não há o poder sobrenatural que nós podemos declarar e aquilo acontece. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia em si, ela só é um livro. É apenas um livro. Mas o que diferencia esse livro dos outros livros do mundo inteiro é que o autor não foi um homem comum, humano, com seus pensamentos, as suas ideologias humanas, com a sua capacidade de raciocínio, com a sua capacidade de transmitir. A Bíblia não foi escrita por um ser humano. O seu autor, o autor da Bíblia, é aquele que criou todos os autores de toda a terra, em todos os tempos, em todas as eras. O autor da palavra é aquele que dirige toda a história humana da vida, a tudo que respira sobre a face da terra e tudo que existe, tudo que existirá é por ele e para ele e através dele. Esse é o autor deste livro. Por isso a Bíblia é apenas um livro, mas diferenciado de qualquer outro livro que existe. Não existe outro livro. Ele é o livro. Ele não é um livro. A Bíblia é o livro. Nela está a revelação de Deus, a história, a verdadeira história da criação, o problema da queda que nos separou da comunhão com o nosso Criador. Todas as formas que Deus usou para nos reaproximar dele está aqui na palavra de Deus. Olha o quanto Deus fez. Olha o quanto ele se deu em aliança com o homem. Quantos projetos ele fez para nós. E o quanto ele tenta se reaproximar de nós. Todas as formas de reaproximação, de tudo que ele planejou, tudo que ele fez para nos resgatar. Está aqui escrito na palavra de Deus. Então, através das Escrituras, Deus se revela, grava suas instruções para um recomeço dessa comunhão perdida entre Ele e nós. Então, foi através das Escrituras que Deus encontrou este meio de nos ensinar, de nos resgatar para si, de nos instruir, de dirigir as nossas vidas, de estar falando conosco diariamente, de ter comunhão direta, completa, conosco, perfeita. É através da palavra de Deus, é através das Escrituras Sagradas, é através da Bíblia. Aqui está registrado, no livro está registrado todas essas coisas. E o nosso tópico 1, tópico da nossa lição, da revista, ele vai falar sobre Bíblia, a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia é só um livro impresso.
Mas o que está contido nela? O que ela contém? Ela contém a palavra de Deus. É ela que nos traz todo o conhecimento de Deus. Para nós, os cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita para trazer a nós a revelação de Deus, o conhecimento da sua existência, a sua divindade, o seu amor por nós, perfeito, sua providência de salvação, dentro do seu eterno plano para o homem, todo esse plano que Deus elaborou em Cristo Jesus, o seu próprio Filho, para nos salvar, para nos redimir, está aqui na palavra de Deus. Para nós, os cristãos, a palavra representa isto. A Bíblia ela foi escrita por 40 homens escolhidos por Deus durante um período de mais ou menos 1.500 anos. E ela contém duas partes, o livro, a Bíblia contém duas partes. Antigo Testamento, que contém os livros da lei, os livros da história do povo escolhido como nação, povo separado, os judeus, chamado depois de Israel, o Israel do Senhor. Os livros proféticos, Tempo dos profetas, com instruções para aquele povo, um povo que foi separado de onde deveria vir o Messias enviado. A outra parte da Bíblia é o Novo Testamento, contendo toda a trajetória de Jesus, o Messias enviado por Deus, a história da igreja, e com todas as instruções para os seus membros, nas cartas paulinas, nas outras epístolas, no livro de Hebreus e o livro de Apocalipse que fala do fim. Então assim o Antigo Testamento nos mostra uma aliança de Deus, o Pai, Deus o Criador, com o povo judeu chamado Israel, através de quê? Do tratado da lei, da aliança da lei, chamada aliança da lei, tratado, testamento, aliança. E o Novo Testamento, essa nova aliança que Deus faz com o homem em Cristo, o Deus Filho, a sua igreja, que hoje, representa todo o Israel de Deus, a que chamamos Aliança da Graça, e a manifestação do Espírito Santo de Deus, que veio para ficar conosco, na ausência de Cristo, o Mestre. O Espírito Santo está conosco, é o Deus Espírito. Então, o que nós vemos no Novo Testamento é a revelação da Trindade, de Deus Pai, o Criador, de Deus Filho, Jesus Cristo, o Messias enviado, do Deus Espírito Santo, que nos assiste, que está aqui no mundo, cuidando da Igreja de Cristo, dirigindo a Igreja de Cristo, instruindo a Igreja de Cristo, para que caminhe, para que ela possa cumprir a sua missão de levar ao mundo inteiro a mensagem do Evangelho, trazer almas para o reino de Deus e implantar o reino de Deus no coração de todos aqueles que o aceitarem, de todos aqueles que aceitarem ser resgatados, a ser transformados, a ser tornados não uma criatura, mas um filho. E o nosso tópico 2 nos fala sobre a inspiração das Escrituras. O mundo vê as Escrituras Sagradas como somente um livro escrito, saído da mente desses 40 homens. Muita gente fala que a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi
foi escrito por homens que Deus escolheu como instrumento para escrever, para registrar aquilo que Deus quer que nós saibamos, aquilo que Deus quer que nós conheçamos. Então, a inspiração da Bíblia é a iluminação da mente do escritor humano, capacitando a registrar uma mensagem fiel ao pensamento de Deus. O Espírito Santo auxilia o escritor para transmitir ao homem a vontade de Deus na forma em que o homem entenda o pensamento divino. Como nós humanos poderíamos entender o pensamento divino se ele não viesse e nos falasse na nossa língua, do nosso jeito, no nosso contexto, da maneira que nós entendamos? Ele não poderia falar. Ele registrou através do próprio homem. Então, cada um daqueles escritores foi uma caneta de Deus, um instrumento de Deus. Eles não escreveram as histórias que eles achavam, que eles queriam transmitir. Eles simplesmente foram escrevendo aquilo que Deus colocava no espírito dele como um sopro. Muita gente fala que a Bíblia foi soprada por Deus. Podemos entender assim também? Mas na verdade ela foi inspirada. A inspiração de Deus é uma coisa que nós não vamos entender, porque não nos é devido, e tampouco nos é devido ficar julgando, apenas aceitar. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus quando nós a aceitamos pela fé, não pelo nosso intelecto. Mas Deus usou esses homens para que nós pudéssemos entender o pensamento divino. Deus, o autor, causalidade divina. Então, quem é o autor da Bíblia? Deus é a única fonte de inspiração no registro da Bíblia. Não tem outras histórias. A história da Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala de Deus Pai. A sua história é o seu registro. Não há outra inspiração, não há outro assunto. Toda a Bíblia nos revela Deus, Deus o Pai. O Novo Testamento, Deus Espírito, Deus Filho. Então ele usou homens que ele escolheu para escrever a sua mensagem. A mensagem é do Senhor, é de Deus essa mensagem. No Antigo Testamento, Deus falava diretamente com os profetas, não havia livro, não havia nada escrito. O que haviam eram rolos que foram sendo escritos através dos tempos. Eram rolos, né? De pergaminho ou mesmo de pele de animais, ou papiro, né? Era um papiro, era um papel especial, pergaminho era feito de pele. Então eram rolos, não haviam livros, eles eram enrolados em duas hastes, desenrolava de um lado, enrolava do outro, à medida que fosse lendo. Deus falava diretamente com os profetas. A mensagem dele era através da voz, audível, né? E estes que recebiam, transmitiam aos homens o que Deus queria. O querer de Deus, a vontade de Deus. Os profetas transmitiam. Então, esses profetas usados por Deus, eles foram registrando da maneira deles, no tempo deles, do jeito deles, foram registrando o que Deus lhes ordenava que fosse por estatuto perpétuo, porque tudo que Deus diz é para sempre. E as instruções de Deus para o povo na conduta, como um povo escolhido, era através, então, de quê? Da palavra profética. E esses profetas foram registrando em rolos. Então, depois eles tiveram os rolos, os profetas não falaram mais
mas estava registrada a palavra nos rolos. O segundo ponto que nós temos que levar em consideração sobre essa inspiração das Escrituras é a mediação profética. Os profetas escolhidos por Deus eram escolhidos para levar instrução divina. Não era o conhecimento deles, não é a instrução deles. A instrução de Deus. Eles eram escolhidos para levar ao povo a instrução divina. Eles não falavam deles mesmos, não era o pensamento deles. No entanto, quando eles registravam suas palavras proféticas, eles eram movidos pelo próprio coração. Eles registravam da maneira que eles entendiam o que Deus tinha falado com eles. Eles eram instrumentos. Eles eram muito conscientes da sua missão. Então, eles usaram, sim, os seus estilos, o seu modo de expressão, no momento em que eles registraram as mensagens proféticas de Deus nos rolos. Então, Deus usou essa mediação profética para chegar à comunicação com os homens no Antigo Testamento. Mas Deus era o autor, não o homem. O terceiro ponto é a autoridade escrita, né? Deus transmitiu a sua autoridade divina nesses escritos. Deus deixou registrado nos seus escritos a sua autoridade divina, tendo os profetas apenas como instrumentos, como meios de comunicar sua vontade para o homem. Isso nos leva a crer na inspiração das Escrituras Sagradas e, sem dúvida, não há dúvida, não ficou nenhuma dúvida de que a Bíblia é a palavra final na doutrina, da ética cristã. Não há outro livro que traga para nós o conhecimento de Deus. E ela é a nossa norma de regra, a nossa regra de fé, de prática cristã, de conduta cristã. Então, todos esses fatores nos levam a entender que a inspiração bíblica precisou de tudo isso para quê? Porque toda essa manifestação, todo esse movimento para nos provar que Deus é a fonte de inspiração da palavra, que Deus é o autor da palavra, que os homens foram usados como instrumentos na escrita, no registro da palavra, e que todo o resultado final de todo esse trabalho é a Bíblia que nós conhecemos hoje. Este livro, a Bíblia, é o que nós conhecemos hoje. Foi ela que passou por todo esse processo. O tópico 3 da nossa lição nos fala sobre a nossa regra de fé e prática. Porque a fé sem a prática, ela não existe. Quem crê, pratica. Então nós, o povo de Deus, os cristãos, eu não estou falando do mundo, nós falamos para a igreja. Quem somos nós? Nós somos a igreja de Cristo na terra. Nós somos as testemunhas do Evangelho de Cristo na terra. Nós somos os embaixadores do reino de Deus na terra. Então, nós, os cristãos, nós temos como base para a nossa vida moral, espiritual, social, apenas a Escritura Sagrada, onde nós encontramos a verdadeira instrução para a nossa conduta, tanto quanto a nossa conduta de fé, a nossa fé, quanto a nossa caminhada terrena
quanto à nossa relação com Cristo, quanto à nossa relação com a igreja e tanto também quanto à nossa relação com a sociedade. É o nosso único meio de instrução. Ela é nosso manual de vida. Então, as congregações batistas têm sua declaração doutrinária baseada unicamente nos ensinos bíblicos. E todo cristão deve ter como diretriz apenas os seus conceitos. A declaração de fé da igreja, das igrejas, das congregações batistas, elas rezam o seguinte, para quem ainda não sabe, eu vou ler aqui a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, talvez também das outras, eu não sei, mas da Convenção Batista Brasileira, CBB. O conceito da Bíblia é a única regra de fé e prática. E eles descrevem este conceito assim. A Bíblia fala com autoridade porque a palavra de Deus é a suprema regra de fé e prática, porque é testemunha fidedigna e inspirada dos atos maravilhosos de Deus através da revelação de si mesmo e da redenção, sendo tudo patenteado na vida, nos ensinamentos e na obra salvadora de Jesus Cristo. As Escrituras revelam a mente de Cristo e ensinam o significado de seu domínio na sua singular e una revelação da vontade divina para a humanidade. A Bíblia é a autoridade final que atrai as pessoas a Cristo e as guia em todas as questões de fé cristã e dever moral. O indivíduo tem que aceitar a responsabilidade de estudar a Bíblia com a mente aberta e com a atitude reverente, procurando o significado da sua mensagem através de pesquisa, oração, orientando a vida debaixo da sua disciplina e instrução. A Bíblia como revelação inspirada da vontade divina, cumprida e completada na vida e nos ensinos de Jesus Cristo, é a nossa regra autorizada de fé e prática. Essa é a declaração doutrinária. Então, qual é a doutrina que segue as igrejas que se denominam batistas? É essa declaração. Única regra de fé e prática de uma congregação batista é a Bíblia. O tópico 4 nos fala um pouco sobre uma questão que muitas denominações têm levado hoje como verdade. É o livre exame e a livre interpretação das Escrituras. Esses são dois conceitos que às vezes parecem, ser a mesma coisa. Examinar, interpretar livremente, mas nós devemos entender corretamente esses dois pontos, esses dois conceitos, para não incorrermos no erro de interpretar os textos bíblicos conforme a nossa vontade e não à luz do Espírito Santo. Examinar, sim. Interpretar, não. Quem interpreta a Bíblia é ela mesma. O Espírito de Deus é que é o verdadeiro intérprete. Olha, por isso é que Lucas, ele registrando lá a passagem de Paulo em Bereia, ele chama os bereanos os bereanos são mais nobres do que os tessalônicos,
Por quê? Porque os tessalônicos, eles rejeitaram a palavra e os bereanos receberam com alegria e correram já procurando examinar as Escrituras, não para contestar a palavra de Paulo, mas para fortalecer a fé deles na veracidade da pregação de Paulo. Está registrado em Atos 7, versículo 11, os irmãos podem conferir. Os bereanos receberam a palavra com alegria, receberam a palavra como sendo a verdade e foram examinar as Escrituras para confirmar a fé deles. Há muitas pessoas que leem a Bíblia para achar um meio de contestar a Bíblia. Mas o que nós devemos fazer é ler a Bíblia para confirmar a nossa fé, fortalecer a nossa convicção de fé. Então o próprio Cristo, Jesus Cristo, nos adverte lá em Mateus 22, 29, ele fala assim, né? Diz assim para aquele povo: errais, não conhecendo as Escrituras. E como nós podemos conhecer as Escrituras se não examinarmos a palavra para aprender com ela? Jesus diz que nós vamos errar se nós não conhecermos as Escrituras. Então, se você não souber qual é a minha vontade, como é que você vai acertar, né? Em João 5,39, Jesus também nos instrui a examinar a Escritura, e ele diz, porque elas vão nos revelar quem? O próprio Cristo. Examine, conheça, porque elas testificam de mim, elas te fazem me conhecer, elas te mostram quem sou eu. Lá em João 5,39, os irmãos podem conferir. Então o cristão precisa ler, estudar a Bíblia, sem julgamento próprio, ou tentar uma interpretação pessoal. Nós vimos hoje tantas denominações, né, interpretando a Bíblia conforme o seu bel prazer, para satisfação própria, às vezes para justificar um ato errado, uma atitude errada, uma caminhada tortuosa. Eles usam a Bíblia, mas isso não é correto. Então a interpretação das Escrituras só será fiel, só nos trará a verdade, se nós buscarmos os textos entrelaçados que vão dizendo a mesma coisa, trazendo o verdadeiro sentido da mensagem. Um texto interpreta outro texto. A verdade, a Bíblia, ela é toda entrelaçada, a sua verdade é explicada de várias formas. Um texto completa o outro, um ensinamento se identifica com o outro ensinamento. A Bíblia nunca se contradiz. Ela não se contradiz. A própria Escritura, ela traz em si mesma a sua interpretação. A Bíblia é completa. É completa em seu todo. A Bíblia não é completa num capítulo, num versículo. Nós nunca podemos pegar um versículo e saber e entender que nós aprendemos tudo a respeito daquele assunto num versículo, não. Versículos isolados podem nos levar ao erro. Capítulo isolado pode nos levar ao mau entendimento da vontade de Deus. A Bíblia é completa. Em seu todo. Texto isolado contém partes de uma mensagem. Por isso o perigo de não examinar texto com texto, pano de fundo do assunto estudado. Por isso que a Bíblia tem que ser estudada, não lida. Não adianta eu ler a Bíblia de capa a capa 300 vezes e não entender nada dela. Nós só entendemos a Bíblia quando nós a estudamos no seu
todo. Irmãos, então concluindo a nossa lição. Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ela é eficaz? Porque ela tem o poder de produzir vida em nós sem outro auxílio. Nós não precisamos de livros e livros e livros para produzir vida em nós. A própria palavra de Deus em si produz vida. E diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Por quê? Porque ela penetra o nosso espírito, ela conhece as intenções do nosso coração, ela penetra em nós a ponto de dividir alma e espírito. Ela pode nos trazer a morte, ao mesmo tempo que ela pode nos trazer vida, também ela pode nos trazer a morte. Como nos revela o Senhor lá em Deuteronômio 32, 39, quando ele diz: vejam, agora que eu sou o único. Ele não é o autor da Bíblia. Ele diz: eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer, faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Deus é dono da vida, é dono da morte. Ele é dono da ferida, mas ele é o bálsamo que cura. E esse é o autor da palavra. A espada de 2 gumes nos fala simbolicamente, né? Ele tem o simbolismo de que a palavra de Deus ela serve tanto para você derrotar o inimigo, quanto para você se defender dos ataques do inimigo, porque a Bíblia é uma arma de ataque e defesa, não de violência física, mas no mundo espiritual, através da sua fé, da sua convicção, do seu viver com Deus. Então, portanto, a palavra de Deus, ela é revelada a nós através das escrituras sagradas contidas nos livros que compõem a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé. Nela eu aprendo a crer, confiar, ter comunhão com Deus. E se eu deixar, ela vai dirigir a minha vida, ela vai me ensinar como eu devo me comportar. Como um ser criado por Deus, regenerado por Deus, salvo por Deus, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então ela deve se tornar a minha ética, o meu conjunto de regras, preceitos morais, os meus valores espirituais e sociais em qualquer situação. O mundo tem os seus conceitos, as suas ideologias, as suas filosofias, mas nós, como filhos de Deus, temos a palavra de Deus. E isso o mundo não entende, nem vai entender nunca. A Bíblia não me faz lavagem cerebral. A Bíblia me dirige, me instrui. Ela não lava a minha mente, ela enche o meu espírito de conhecimento de Deus. Irmãos, que Deus possa nos abençoar. Que Ele possa trazer essa realidade, essa verdade, colocar dentro do nosso espírito. E nós a cada dia possamos caminhar verdadeiramente com o Senhor, crendo na sua palavra, recebendo o seu amor. Amém?